Salve, salve, galerinha, salve, salve, belezinha? Esse é o canal do Márcio. Vamos então, galerinha, fazer um react de hoje. Mais um react aí do Prata Games aí. Xbox com um jogo atrás do outro? É mesmo, Pratinha? Vamos ver o que o Pratinha tem a dizer? Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e cara, vamos bater um papo aqui, porque, pessoal, a gente tem que É, admitir uma coisa, né? A Microsoft, hoje, tô falando hoje, tá? Não tô falando aqui de passado, porra, mas lá não sei aonde, irmão, não dá para viver de passado, certo? A gente tem que viver o presente, o exatamente. atual momento, tá? E sim, no passado, a Microsoft a gente zoava e que ela não lançava porra nenhuma, e que era uma merda de publish, até mesmo, né? Enfim, era uma bosta que não postava muita coisa e que, enfim, comprava estúdios para destruir estúdios, né? A gente sempre falava isso aqui, certo? Né? Inclusive outros canais também zoavam com isso também, e que é normal que a gente zoava, que era o momento, aquele momento, né? Só que hoje o jogo virou, né? Hoje, a Microsoft, quer você goste ou não, cara, ela tá trazendo um jogo atrás do outro, tá? Independente se o jogo ele é mais velho, é jogo do ano passado, retrasado, ou no caso Day One ali, junto com o Xbox, enfim, cara. É um jogo atrás do outro. Pelo menos aqui pro PlayStation e lá pro Xbox também, porque já chegou o jogo lá que Principalmente eu tenho notado que depois do fracasso, do fiasco de Redfall, começou ali com Hellblade, a Microsoft realmente começou com uma batida muito boa de lançamentos first parties ali dentro do Game Pass. Vamos ver se ela vai segurar essa batida aí no segundo semestre e no ano de 2026. Mas desde o Hellblade para cá, realmente o Game Pass, Microsoft Game Pass está insano. Não temos o que não reclamar. chegou aqui pra gente, independente se é ruim ou não, mas chegou, né? E que, caras, a Microsoft está conseguindo trazer aquela, como é que eu posso dizer, aquela sensação, né? Trazer aquilo que a gente tinha no passado. Era tanto jogo que a gente nem sabia o que pegar, não sabia o que jogar, né? De ouro do 360, em quem não se lembra, hein? E eu tenho um pouco disso hoje em dia comigo. Então, assim, é tanto jogo que ela tá trazendo que você fica até perdido. Você fala assim, cara, o que que eu vou jogar, velho? Né? Mesmo que você tenha que pagar, tá? Fora os jogos, fora os jogos que são de third party, second party, jogos parceiros entrando no Game Pass. E exatamente, a Microsoft está numa batida muito boa de entrega de jogos e realmente é muito jogo no Game Pass, um atrás do outro. Não significa que o assinante Game Pass jogue tudo, né? Tem essa também. Mas pelo menos são jogos diferenciados para públicos diferenciados. Tem jogos para todos os gostos, né? Como eu falei aqui no PlayStation, a gente é condicionado a comprar as coisas, né? Exatamente. Então, A Sony não quer botar jogo Day One na Plus porque ela quer sempre lucrar o maior possível com o seu eu consumidor. acredito que principalmente o pessoal do PlayStation deve estar sim. Alguns falam assim, mano, vamos supor que o cara é eclético e gosta de todo tipo de jogo. Jogo de tiro, jogo de RPG, de mundo aberto, jogo em primeira pessoa de exploração, no caso seria o Indiana Jones, jogo de esporte, skate Tony Hawk. O cara deve estar assim, cara, o que que eu escolho? Porque é um jogo atrás do outro, cara. Literalmente é um jogo por mês, se você parar pra pensar. É literalmente uma porra de um jogo por mês, né? E o PlayStation aí sofrendo para lançar um jogo, literalmente sofrendo, tá? Porque até agora o PlayStation não lançou nada. Então, assim, e detalhe, mesmo aí já alguns com data como Death Strange e Ghost of Tsushima, eu, sinceramente, eu tenho muito mais vontade de jogar um Gears 1, que eu já joguei lá no 360, mas nunca joguei essa versão Ultimate, tá? Eu nunca joguei. Eu tenho muito mais vontade de jogar um Gears
do que um Ghost of Yotei. Será que é por causa do valor do Ghost Otei que tá influenciando diretamente nessa sua vontade? Vai saber. E que a Sony não consegue fazer marketing nenhum da porra do jogo. Não tem nada a ver com marketing, não, Pratinha. Apesar que realmente não está tendo esse marketing que a Sony costumava fazer em gerações passadas. Mas para quem não está sintonizado dentro da indústria de jogos, o Ghost Yotei, né, foi anunciado aí a sequência do Ghost de Tsushima lá do PS4, finalmente ganhou data de lançamento, mas junto veio aí uma cerejinha do bolo, que é o valor do jogo R$ 400, mano. 400 conto. Será que é isso que está tirando a vontade do Prata de jogar? E o Gears Remaster do Remaster vai chegar no game, vai chegar no PlayStation, porém vai chegar no PlayStation bem mais barato que R$ 400 e também vai estar no Game Pass Day One, né? Sabe, não mostra ali mais um gameplay, uma coisa mais, um trailer mais se aprofundando um pouquinho na história da personagem. Não é dar spoiler, mas um trailer ali mostrando, aprofundando na história da personagem, não faz a gente ter vontade de, de, de querer adquirir a porra do jogo. Ainda mais porque a porra da atriz que faz a personagem é uma ativista maluca, entendeu? Enfim, né? Princípio. Ai, 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 esses comercial me quebram. Vou ter que assinar o YouTube Premium, não tem jeito, galera. Então, assim, essa é a realidade. A Microsoft, ela hoje, né, é a maior publisher que tem no PlayStation, tá? Não só no PlayStation, ela é a maior publisher da indústria de jogos, da indústria no geral. E acredito que até na sua própria plataforma, tá? Porque as outras, apesar de serem excelentes publishers, eu acho que principalmente a Capcom também publica nos últimos anos aí, porra, vem publicando bastante jogo, entre remakes, o Monster Hunter, o Street Fighter, jogo de luta, jogo de RPG, jogo de survival horror. A Capcom também, cara, tá brutal. Mas a Microsoft, depois que as compras aí começaram a dar frutos, a Bethesda e a Activision nunca parou, né? A Bethesda que ela comprou e demorou um pouco para lançar algumas coisas. Então, assim, agora que começou a lançar, tá desabrochando. E se você parar para pensar, a Sony ela fica confortável. É um conforto ruim para gente que é consumidor do PlayStation, principalmente falando. A gente tem PlayStation. Porque a empresa tá assim, porra, a outra tá uma máquina de publicar jogos no meu hardware. Para que eu vou me esforçar? Eu já falei isso aqui algumas vezes. A Sony não tá se esforçando. Simplesmente. Exatamente, a Sony ela está acomodada com o dinheiro que ela está fazendo com jogos third party e second party disponibilizados na sua loja, né? A Sony ela é a número um em venda de hardwares, de mesa, de console. Não sei se é a número um, né? Se a gente levar em conta, se você levar em conta que o Nintendo Switch não é um portátil e sim um console ainda híbrido, o Nintendo está na frente. Mas se não, console clássico mesmo, entre PlayStation e Xbox, a Sony e PlayStation tá bem mais na frente em vendas de hardware. E com essa base instalada, ela recebe muito mais apoio de third party, de second party, como é o caso da própria Microsoft agora, botando um jogo lá. Então a Sony acaba lucrando muito sem precisar lançar jogos, né? Que apesar de ser somente 30%, mas se é 30% aqui, 30% ali, de pouquinho em pouquinho, quando for ver, o lucro dela está enorme com jogos sem precisar lançar. E quem compra o PlayStation para jogar jogos exclusivos da Sony, né? Essa foi sempre a, a bandeira do PlayStation da Sony, né? A grande rainha de jogos first party single players. E esses jogos não estão sendo entregues, pelo menos não com uma frequência que era feito nas gerações anteriores. Tenso. Tem uma máquina de publicar jogos que é a Microsoft, a empresa tá lá olhando e fala assim: ah, beleza, né? A Microsoft tá publicando o jogo aí,
um atrás do outro aqui na minha plataforma, não tem por que me esforçar para produzir meus jogos, publicar meus jogos. Não tenho pressa. Porra. E isso me incomoda. Isso me incomoda porque, porra, como eu falei, a gente não pode viver de passado, mas alguns anos atrás isso era impensável. Mesmo com as compras da Bethesda, da Activision. Assim, a Microsoft nunca vai chegar no PlayStation, é só o PlayStation não errar. Não errar feio. Né? Porque errar, a PlayStation já errou e continuava humilhando. Erros como The Order. The Order foi um erro. Apesar de eu gostar do jogo, foi um erro. Né? O Days Gone ali. O The Order foi um erro, Pratinha? Diz aí pra gente. Eu curti o The Order também. Apesar de curto, a proposta dele ali foi bem feita, cara. Eu curti a experiência de ter jogado The Order. Vou trazer pro canal, hein? Fiquem atentos. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente o canal com os amigos. Boa ideia, Pratinha. Vou trazer a campanha do The Order pro Tem um canal. marketing ruim, teve principalmente ali um lançamento terrível, cheio de problemas. Então a Sony ela se permitia ter esses erros pontuais, mas ela acertava com outros lançamentos imensos. Hoje, já faz uns 2 anos que eu não sei o que a Sony... Dizer que a Sony acertou muito, talvez com exceção do Astrobot. A Sony não vem acertando em mais nada. E a Microsoft é só jogo, ó. É só jogo. Eu não tô aqui puxando o saco, não. Eu tô falando uma porra de uma realidade, tá? Se você não consegue enxergar um palmo de distância na sua frente, eu não posso fazer nada, cara. Mas essa é a verdade. Entendeu? Eu tô jogando Forza ainda, né? Tô fazendo as DLCs, né? Ontem fiz bastante troféu. Ó, tô com 137 de 165. Aqui, tô fazendo essa daqui, terminando. Depois talvez eu vou pro do Rally. Que do Rally, cara, eu não curto muito essa questão de correr em terra. Mas enfim, depois que terminar aqui, eu vou pro Hot Wheels e tentar terminar tudo 100%. Então eu tô jogando Forza. Depois eu vou pro Tony Hawk. Depois pro Gears. Ou vice-versa, nem sei quem lança na frente do outro, não lembro agora, mas enfim. Acho que é o Tony Hawk que lança em junho ou julho, Gears, se eu não me engano, é o Gears que sai primeiro. sei lá. Então assim, você vê que é só jogo da Microsoft. Beleza, Tony Hawk era um multiplataforma, Pô, vai ter o Death Stranger aí já já pra você, R$ 350. Death Stranger 2, Pratinha, você não vai jogar? né? Mas enfim, hoje a IP é dela. Então você vê que é um jogo atrás do outro, cara. Teve algum jogo do PlayStation ali, poderia ter o Death Stranding 2, mas eu não curti o primeiro, vou dar uma segunda chance mais pra frente no futuro, né? Você vê que não tem jogo da PlayStation, se bem que Death Stranding nem é da PlayStation mais, né? Então, enfim. Você não gostou do Death Stranger? Eu também não vou falar que curti muito Death Stranger não, cara. Tô ali em cima do muro ainda, mas balançando mais pro não gostou do que gostou. Você vê que não tem Tô jogo do jogando, tô PlayStation. jogando. Isso era impensável pra mim até um ano atrás. Até alguns meses atrás, incrível que pareça, eu achava impensável eu pegar mais jogos do Xbox do que da porra do PlayStation. Eu tô falando na plataforma PlayStation, não tô falando do Xbox que eu tenho não, porque eu não vou contar. Né? Lá eu tô jogando os bagulho pelo Game Pass, um jogo ou outro como Sunset, eu comprei, né? Enfim. Forza Horizon 4. Então assim, isso era impensável, cara. E por que que isso tá acontecendo? Porque, querendo ou não, a gente tem que admitir, Microsoft é a maior publisher. Hoje é. É a que publica mais jogos, é um jogo atrás do outro. Hoje Tá é. dando um pau no PlayStation, essa é a verdade. Em Quer termos de você gosta ou não, publisher, essa é... em termos de publisher, sim. A Microsoft está nadando de braçada. Em contrapeso, a Sony nada de braçada contra o Xbox na venda de hardware, né? Curioso, a né? pura verdade. Assim, e isso, cara, querendo ou não, é muito bom. É muito bom ver uma empresa, quer você goste ou não, deixa a guerra de console de lado, mas é muito bom ver empresas publicando um jogo atrás do outro. A gente precisa disso. Porque é muito chato, a gente às vezes espera aí 5, 6, 8 anos por um jogo. Tudo bem, a Rockstar é uma exceção, mas nem todas são assim, demora igual a ela, e acaba entregando um jogo todo bugado e cagado horrível, como foi o jogo da CD, com Cyberpunk, né? Que hoje pode ser um jogo bom, mas não é nem sombra do que eles prometeram. Então, assim, é muito bom a Microsoft ver ela publicando um jogo atrás do outro, jogos ali para todos os gostos, tá? E, caras,
É aquilo, se você é muito fanático, cara, e não consegue enxergar isso, cara, você tá perdendo. Você tá perdendo. Porque é um jogo atrás do outro. Se você ficar com esse mimimi, ah, não, é jogo da Microsoft, não vou jogar, não quero saber, você tá perdendo. E tem muito jogo ali que vale a pena. E a Sony devia acordar. Exatamente. Enfim, essa é a minha opinião, tá? Mais uma vez, eu queria só fazer mais um desabafo sobre isso, que é assustador. A quantidade de jogos da Microsoft, um atrás do outro, chegando no PlayStation. Mas enfim. Comenta aí o que você acha disso aí, se você concorda comigo ou não. Deixa o like e compartilha. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like aí, galerinha, no canal do Prata Games lá. E também já aproveita e deixa no meu também. Compartilhe, se inscreva no meu canal. E isso aí, Pratinha. Você tá certo no que você disse. A Microsoft ela tá dando de braçada quando o assunto é ser publisher e lançamento de jogos. Já domina aí dentro do PlayStation como o maior publisher que vende jogos lá, que lucra né, com venda de jogos lá. Mas também tem o contrapeso, né, que faz com que a Sony também lucre e futuramente a gente vai ver o que vai dar nisso aí. Aí os reflexos para valer mesmo vai ser somente na próxima geração que a gente vai ter os reflexos dos jogos do Xbox no PlayStation, quanto isso vai trazer de benefícios e afetar a marca Xbox, que ao meu entender afeta bastante no quesito de hardware, né? Mas a Microsoft vai estar fazendo muito dinheiro e a Sony também. Eu quero estar curioso para ver essas receitas da Sony aumentada aí dos 30% de jogos do Xbox vendido lá, se ela vai fazer o que era prometido nos tribunais, né? Usar esse dinheiro para tirar jogos do Xbox. Somente o tempo dirá. De fato, hoje a Microsoft é a maior publisher da indústria de jogos. A Sony não entrega jogos como entregava com certa frequência, como era nas gerações anteriores, mas está entregando seus jogos, né? Perdeu muito tempo com foco em jogos como serviço. O Concorde foi um flop total, mas o Helldivers 2 deu até que certo ponto certo. Vai ter aí o Marathon, que vai ser mais uma aposta. E aos poucos ela também vai entregando seus single players, né? Vai ter o Ghost of Tsushima esse ano, o Death Stranding, apesar de ser uma IP da Kojima Productions, ela está associada à sua marca totalmente ao PlayStation, como se fosse o first party dela. O problema vai ser a partir do ano que vem, né? Porque com a falta de eventos, a Sony não dá uma luz do que vai ser o seu futuro, né? E vamos aguardar aí. Obrigado a todos que assistiram esse react. Não se esqueça de comentar, compartilhar o canal com os amigos. Se me deu essa audiência até agora, ajude o canal a chegar a 500 inscritos. Belezinha, galera?